Quando regressei do Alasca no outono, o meu corpo chegou sem o espírito. Levou meses até os unir de novo. Antes de conhecer Rachel, não tinha considerado o poder dos nossos espíritos tal como ela descreveu. Nunca tinha pensado que entretecemos os nossos espíritos em tudo o que fazemos e em todas as pessoas que conhecemos. Nem tinha pensado que as minhas escolhas de vida expressavam o meu espírito e me afetavam a saúde. Agora vejo que a história de cura emocional e física de Rachel é um bom exemplo de como o uso da visão simbólica pode mudar as nossas vidas. Apesar de não o saber na altura, a minha tarde com ela foi a minha introdução à intuição médica. Ainda que não iniciasse o meu próprio trabalho, senão 8 anos mais tarde, a memória dela fez-me sair da minha depressão pós-jornal e fez-me tomar um novo rumo. Decidi estudar teologia na faculdade, esperando que me proporcionasse uma perspectiva maior, semelhante à de Rachel, e me ajudasse a libertar-me finalmente da minha esquina de rua, dos meus preconceitos e limitações mentais. Talvez o Deus que eu pensava que eu conhecia não fosse o Deus que realmente exista, uma vez que não estava, obviamente, a responder às minhas preces para ser escritora. Talvez o Deus que ainda não conheci se revelasse mais reativo. Cheguei à faculdade em estado de crise, sentindo-me impotente pela primeira vez na vida. Mesmo assim, concluí um mestrado no estudo do misticismo e da esquizofrenia, a loucura encontrada no percurso com a sanidade espiritual. Mais tarde viria a perceber que o meu próprio sentimento de impotência me tinha levado a estudar o poder, pois as vidas dos místicos são lições de perda e desempoderamento físico, emocional e espiritual, seguidas do renascimento para um novo relacionamento com o poder. À porta fechada, através da angústia e do êxtase, os místicos adquirem acesso ao espírito, um acesso tão profundo que se tornam capazes de insuflar uma energia como uma eletricidade divina a palavras e atos vulgares. Tornam-se capazes de curar os outros através de atos de amor, perdão e fé genuínos. Diz que alguns dos místicos de maior renome da cultura cristã, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, Julião de Norwich, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena e o mais contemporâneo Padre Pio, estão em diálogo íntimo contínuo com Deus e vivem numa clareza muito para além da consciência vulgar. O mundo atrás dos seus olhos é infinitamente mais real para eles do que o mundo que têm à frente dos olhos. As percepções dos místicos sobre realidade e poder são diferentes das pessoas vulgares. Na linguagem da cristandade, os místicos estão no mundo, mas não são do mundo. Na linguagem do budismo e do hinduísmo, são desprendidos das ilusões do mundo físico. Podem ver simbolicamente, nitidamente, porque estão despertos. A palavra Buda significa aquele que está desperto. Apesar do percurso espiritual para atingir esse grau de consciência e clareza poder ser árduo, por muita infelicidade física que esses místicos encontrem ao longo do caminho, nenhum deles jamais pediu para regressar à consciência vulgar. Na minha própria utilização da intuição e da visão simbólica para ajudar pessoas a ver porque adoeceram, pondero frequentemente as vidas dos místicos, especialmente o tema da relação do indivíduo com o poder. Quando a intuição ainda era novidade para mim, ainda não tinha feito a ligação entre doença, cura e poder pessoal, mas agora acredito que o poder é o alicerce da saúde. A minha própria objetividade, a minha perspectiva simbólica da vida, ajuda-me a avaliar as relações das pessoas com o poder e como o poder influencia os seus corpos e espíritos. Hoje em dia utilizo a linguagem de Rachel para dizer às pessoas que entreteceram os seus espíritos em coisas negativas e que para recuperarem a saúde precisam de se retirar durante algum tempo, recuperar o ânimo e aprender outra vez a caminhar a direito. Quem dera que conseguíssemos seguir essas instruções simples
porque os nossos espíritos contêm as nossas vidas e as nossas escolhas de vida. Entretecemos realmente os nossos espíritos nos acontecimentos e relações das nossas vidas. A vida é tão simples como isso. Uma aprendizagem intuitiva. Ao rever os últimos 14 anos, vejo agora que tinha sido preparado um programa para a minha educação, orientado para me ensinar a interpretar a linguagem da energia para o diagnóstico intuitivo. Entre 1983 e 1989, enquanto fui uma intuitiva aprendiza, sincronias extraordinárias ajudaram a ensinar-me o que eu precisava de saber. Primeiro verifiquei que estava a encontrar grupos de pessoas que se defrontavam com a mesma perturbação. Numa semana era contatada por 3 pessoas com o mesmo tipo de cancro. Umas semanas depois recebia chamadas de outras 3 pessoas, todas a sofrer de enxaquecas. Finalmente encontrei grupos de pessoas com diabetes, cancro da mama, problemas do cólon, cancro da próstata, prolapso mitral, depressão e inúmeros problemas de saúde diferentes. Antes de tomar a decisão de aceitar as minhas intuições, as pessoas que me contatavam não tinham surgido de acordo com nenhum padrão em particular. Simultaneamente, a qualidade da informação que recebiam aumentou. Mostrou-me como a tensão emocional, psicológica e física nas vidas dos sujeitos tinha contribuído para o desenvolvimento da respectiva doença. Ao princípio, anotava simplesmente a impressão que recebia de cada pessoa, sem pensar em comparar os padrões de tensão de uma pessoa com os de outra. Com o tempo, no entanto, comecei a ver que nenhuma doença se desenvolve aleatoriamente e revi os casos anteriores procurando padrões emocionais e psicológicos que precedessem uma determinada doença. Em 1988 era capaz de identificar os padrões de stress emocional, psicológico e físico de quase uma centena de doenças diferentes. Esses padrões vieram a provar-se válidos e úteis a muitos médicos e outros profissionais de saúde que ensinei. Conhecer Norm Shelley foi outro acontecimento extraordinário. Além de ser neurocirurgião, Norm é o fundador da American Holistic Medical Association e o maior especialista americano no tratamento da dor. Desde 1972 que se interessava também por temas metafísicos. Na primavera de 1984 fui convidada a assistir a uma conferência relativamente exclusiva no Midwest, não devido às minhas aptidões intuitivas, mas como editora da Steel Point, que continuava a ser a minha principal profissão. Durante a conferência conheci um psicólogo que me apontou Norm Shelley sem nenhuma razão aparente, disse-me: vê aquele homem ali, é um médico que se interessa por intuitivos médicos. Fiquei incrivelmente nervosa, mas decidi abordar o Dr. Shelley e dizer-lhe que era clinicamente intuitiva. Um dia, durante um almoço em que fiquei sentada ao seu lado, disse-lhe que era capaz de diagnosticar pessoas à distância. Não pareceu minimamente impressionado, pelo contrário. Descascou uma maçã e perguntou-me até que ponto é capaz. Disse-lhe que não tinha a certeza. Depois perguntou: consegue identificar um tumor cerebral em alguém? Consegue ver uma doença a formar-se no corpo de uma pessoa? Não preciso que ninguém que me diga que a energia de alguém está em baixo. Isso eu consigo ver sozinho. Preciso de alguém que consiga enquadrinhar uma pessoa como um aparelho de raio-x. Disse ao Dr. Shelley que não estava segura da minha exatidão, uma vez que era relativamente nova no assunto. Ele disse que havia de me telefonar quando tivesse um doente que ele achasse que podia beneficiar da minha aptidão. No mês seguinte, em maio de 1984, telefonou-me para a Steel Point. Tinha um doente no consultório. Disse-me ele depois, deu-me o nome e a idade do paciente e ficou à espera da minha resposta. Recordo nitidamente a avaliação que dei por estar tão nervosa. Falei das minhas impressões em imagens em vez de termos fisiológicos. Disse ao Dr. Shelley que me sentia como se o seu doente tivesse cimento a escorrer-lhe pela garganta.
Comentei depois as questões emocionais que, a meu ver, precederam o desenvolvimento do seu estado físico. O doente, um toxicodependente, tinha um tal terror de admitir o seu estado que era fisicamente incapaz de dizer a verdade sobre ele. As palavras congelavam-lhe na garganta. Quando acabei, o Dr. Shelley agradeceu e desligou. Não fazia ideia se tinha feito um trabalho adequado, mas mais tarde ele disse-me que o homem tinha cancro do esófago. Foi esse o princípio do meu trabalho com Norm Shelley. As suas reações não emocionais às minhas avaliações revelaram-se uma bênção imensa. Se ele me tivesse entusiasmado com a minha aptidão, nessa época ter-me-ia sentido constrangida e provavelmente teria tentado impressioná-lo, o que teria interferido indubitavelmente na minha correção. Assim sendo, o seu desprendimento manteve-me objetiva e clara. Portanto, tal como aprendi com a minha professora de jornalismo e agora ensino a outros, o desprendimento é essencial para realizar uma avaliação correta. Nada provoca mais interferência do que a necessidade de estar certo, ou de provar que se consegue fazer uma avaliação intuitiva. Durante o ano seguinte, Norma ajudou-me a estudar a anatomia humana e telefonou-me mais algumas vezes para fazer avaliações de pacientes seus. Com cada doente, as minhas avaliações foram se tornando cada vez mais corretas tecnicamente. Em vez de receber imagens vagas de órgãos corporais, em breve consegui reconhecer e distinguir as vibrações exatas de uma doença específica e a sua localização na fisiologia de uma pessoa. Cada doença e cada órgão do corpo, segundo aprendi, tem a sua própria frequência ou padrão vibratório. Nunca me ocorreu na altura que Norm e eu viéssemos um dia a ser uma equipa de trabalho. Apesar de já me ter comprometido comigo própria a entender a minha aptidão, continuava a investir a maior parte da minha energia no sucesso da Steel Point. Depois, em março de 1985, conheci um jovem cuja coragem ao enfrentar e curar a sua doença me deu a coragem de me abrir às minhas intuições de uma maneira nova. Ao trabalhar com Norm, tornei-me mais confiante na minha capacidade de identificar pelo nome as doenças que pressentia, bem como as suas tensões energéticas e precursores. No entanto, evitava orientar os clientes para um sentido específico de cura, deixando isso para Norm. O pouco que sabia sobre cura limitava-se aos manuscritos que tinha lido e conversas com os meus colegas. Numa manhã de sábado, em março de 1985, recebi um telefonema de um homem chamado Joe, que tinha conhecido casualmente depois de uma palestra que fiz em Kansas City. Disse que tinha a sensação de que se passava qualquer coisa com o filho, Peter, e perguntou se eu podia fazer uma avaliação. Por Peter já ser um adulto, pedi a Joe que o contactasse e obtivesse a sua autorização para eu o avaliar. Passados 10 minutos, o pai voltou a telefonar-me para me dizer que Peter estava aberto a toda a ajuda que eu lhe pudesse dar. Perguntei a idade de Peter e, quando ele me disse, fui imediatamente invadida pela sensação de que ele tinha leucemia. Não o referi a Joe, mas pedi o número do telefone de Peter, dizendo que gostava de falar diretamente com ele. Ao tomar apontamentos sobre as impressões intuitivas que estava a receber, apercebi-me de que a vibração que pressentia não era afinal de leucemia, mas não conseguia identificar a frequência, uma vez que não a tinha encontrado antes. Então percebi subitamente que Peter era seropositivo. A minha conversa com ele permanece nítida na minha memória, porque eu sabia que me sentia estranha se uma estranha qualquer do outro lado do país me telefonasse e dissesse: Olá, acabei de verificar o seu sistema de energia e, além de ser seropositivo, já contraiu SIDA. O corpo de Peter tinha de facto começado a manifestar os sintomas de pneumonia, pneumocistis carini, PCP, a afecção pulmonar mais comum associada ao vírus HIV. O que eu realmente disse a Peter nessa manhã foi: Peter, sou amiga do seu pai, sou intuitiva médica e tentei explicar o que fazia. Por fim, disse Peter, avaliei a sua energia e você tem SIDA.
A resposta foi: ai Jesus, Caroline, tenho tanto medo. Fiz 2 análises e ambas deram seropositivo. O som da sua voz, a sua confiança imediata, fizeram com que um surto de emoção me atravessasse e conversássemos sobre o que devia fazer a seguir. Peter contou-me que o pai nem sabia que ele era homossexual, quanto mais que tinha SIDA. Eu disse que não diria nada ao pai, mas encorajei-o a ser honesto sobre a sua vida e a sua saúde. Conversámos durante cerca de meia hora. Assim que desliguei, telefonou o pai e perguntou-me pelas minhas conclusões. Disse a Joe que Peter precisava de falar com ele e que não achava correto da minha parte contar a minha conversa com Peter. Eu sei o que se passa com o meu filho. Ele quer abandonar a faculdade de Direito e tem medo de me dizer. Não respondi e concluímos a conversa. 20 minutos depois, Joe voltou a telefonar-me. Tenho estado a pensar sobre a coisa pior que se podia passar com o meu filho, disse ele. E se o meu filho me telefonasse a dizer que tinha SIDA, percebi que continuaria a amá-lo. Espero que esteja a ser sincero, porque é exatamente isso que vai ouvir. Pensava mais 30 minutos e Joe voltou a telefonar para me dizer que Peter ia a caminho de casa e que no dia seguinte, por volta do meio-dia, estaria ambos na minha sala de estar em New Hampshire. Fiquei aturdida e telefonei imediatamente a Norm. Norm e eu criámos um programa de cura para Peter que inclui adotar uma dieta saudável, quase vegetariana, fazer exercício aeróbico, deixar de fumar, usar cataplasmas de óleo de ricino sobre o abdômen durante 45 minutos por dia e psicoterapia para o ajudar a libertar-se do seu secretismo quanto a ser homossexual. Peter fez o que precisava de fazer para se curar, sem se queixar nem sentir que a cura fosse um esforço. Na realidade, teve uma atitude e é só isso. Muitas pessoas, cumpre-me aqui notar, iniciam os seus programas de cura como se estivessem a ser castigadas. Norm e eu trabalhamos com inúmeros indivíduos desde então, incluindo uma mulher que sofria de obesidade, diabetes e dor crónica. Conversámos com ela sobre como podia melhorar imediatamente o seu estado, mudando para um programa nutricional saudável e praticando exercício moderado. Na reação dela, nem pensar. Nunca seria capaz de fazer essas coisas. Não tenho força de vontade. Que outras sugestões têm para mim? Peter, pelo contrário, aceitou a sua responsabilidade pessoal por se curar com gratidão e tratou todas as exigências do seu programa de cura como sendo fáceis. 6 semanas depois, a análise de sangue deu negativa. Peter agora é advogado em exercício e continua seronegativo até hoje. Depois, Norm e eu descrevemos este caso de estudo no nosso primeiro livro, AIDS, Passageway to Transformation, Still Point, 1987. Como consequência de trabalharmos com Peter, Norm e eu começámos a realizar workshops para pessoas que eram seropositivas ou que tinham contraído SIDA, acreditando piamente que se uma pessoa se conseguia curar, outras também conseguiriam.